Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos mais uma vez aqui nesta manhã, para juntos nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Como é que é? Aí você vai fazer as perguntas e eu vou responder, né? Aí se eu começar a falar muito, aí você controla. Ela fala, ela é tímida? Ah, quase não conversa não. Ai, ai. Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, eu sou natural, né, de Terra Rica, do Paraná. E com 4 anos de idade, nós viemos para Rondônia. O meu avô já tinha vindo em 73 para Rondônia. Quando foi em 77, nós viemos. Aí moramos aqui na BR-364, sentido Riozinho, daqui 7 quilômetros. E ali eu passei 3 anos da minha infância junto com os meus pais. E dali a gente mudamos para Rolim de Moura, que aí meu pai conseguiu um sítio, né, lá em Rolim, para lá de Rolim, 16 quilômetros, na linha 168, esquina com a 25. E ali morei ali por 13 anos. Ali eu estudei na escola, né, no sítio. E ali passei a minha infância, concluí a minha infância, fui para a adolescência. Quando passei para a fase adulta, aos 16 anos de idade, eu vim trabalhar com uma família em Rolim de Moura. E ali, em Rolim de Moura, trabalhei com essa família 2 anos e 2 meses. Conheci o meu marido, né? O Odemir. Isso, e aí a gente se conhecemos e namoramos, então, 2 anos e 2 meses, que foi quando eu vim trabalhar com o pessoal, eu já conhecia ele. Com uma semana que eu estava em Rolim, a gente começou a namorar. Ele crente? Ele crente. E aí a gente namoramos 2 anos e 2 meses e nós nos casamos. E agora em dezembro vai fazer 34 anos que a gente se casou. Ai, que maravilha. A senhora já nasceu na família crente? Como é que foi? Isso. Aí meu avô, quando a minha mãe tinha 14 anos de idade, meu avô aceitou a Jesus. E passou uns 2 anos mais ou menos, a minha avó também aceitou a Jesus, né? Eles eram de famílias tradicionais. E aí minha mãe tinha 14 anos de idade. Aí minha mãe também aceitou a Jesus e seguiu, né? E continua servindo ao Senhor até hoje. Graças a Deus, ela está com 74 anos, minha mãe. E meu avô, ele era um missionário. Um missionário não, tipo assim, de sair para outros países, mas ele era um missionário na terra dele, né? Meu avô, quando mudou aqui para Cacoal, meu avô recebeu muitas famílias na casa. Então, meu avô era um evangelista, assim, muito pessoal, de boca a boca, sabe? E aí, então, minha mãe, então, passou a fase casou com meu pai, continuou servindo ao Senhor. E eu sou a primogênita. Então, quando eu nasci, meus pais já eram crentes, né? Já serviam ao Senhor. E então eu nasci, eu tive o privilégio que é Deus, né? Quem faz essas maravilhas. E todas as vezes que eu me lembro da nossa trajetória, eu me emociono, porque eu e mais 4 irmãos, né? E da minha casa, quem nasceu no lar evangélico e permanece fiel até hoje, sou eu. Os meus irmãos, na infância, né, eles acompanhou minha mãe, como eu, né, nós todos juntos, nós andávamos 16 quilômetros a pé para vir na igreja. E o ponto de culto mais perto que tinha da nossa casa era 3 quilômetros, né? E toda semana à noite, minha mãe com os nossos vizinhos que eram crentes, a gente ia para a casa do irmão Manuel, que era o ponto de culto, que dava 3 quilômetros.
E a gente ia toda semana. Mas quando os meus irmãos pegaram a fase da adolescência, eles tiveram o desejo de conhecer o mundo. E aí, nesse conhecer o mundo, eles não conseguiram voltar. Até tenho 2 que voltaram, né, para os caminhos do Senhor, mas estão lutando para vencer a carne, porque não é fácil, né? Então, por isso que eu me emociono quando eu falo da minha trajetória, porque Deus segurou nas minhas mãos. Eu não tive esse desejo de conhecer o mundo, isso não me atraiu as coisas do mundo. Aí o Senhor disse a ele: olha, diga a eles que eu sou, enviou você a eles. E Moisés então foi, com esta palavra que o Senhor nosso Deus tinha orientado ele. Como é que é essa história sua de trabalho na obra de Deus? Então, Danilo, isso começou quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade. A minha prima me levou na casa de uma irmã aqui em Cacoal e a irmã orou por mim. E quando a irmã começou a orar por mim, Deus usou ela em profecia e Deus falou comigo que Ele tinha uma grande obra, né, um chamado específico na minha vida de evangelizar, de ganhar as vidas para Jesus. Só que até então eu tinha o meu coração fechado para essa chamada específica, porque o meu sonho era trabalhar, ganhar dinheiro e ser rica. Eu sempre falei isso, que esse era o meu desejo. E o meu sentimento que eu tinha era o quê? De trabalhar, ganhar dinheiro. Eu sempre tive muito amor pela obra de Deus, pelas pessoas, né? E eu dizia, então, eu vou trabalhar junto com meu esposo e a gente vai manter um missionário, ajudar, né, a manter um missionário. Porque nossas igrejas, né, onde nós congregamos, na Assembleia de Deus, né, a igreja tem muito essa preocupação, né, com obras missionárias, em ganhar as vidas. Então, eu não queria isso para mim. E fui relutando. Eu relutei com Deus nessa chamada uns 15 anos. E aí, eu abri um comércio, né, e achando que isso ia me levar a ser a rica como eu pensava. Mas infelizmente não era isso que Deus tinha para minha vida, né? E aí assim, então eu trabalhei com esse comércio que a gente abriu, que era uma loja de confecções, e sempre eu sonhava com uma loja como era hoje o esquinão da avenida. E na minha pequena cabeça, como eu tinha isso no coração, eu achava que Deus ia me prosperar, né? E que eu ia ter uma loja como o esquinão da avenida, uma loja bonita, né? Enfim, uma loja bem sucedida. Mas não era isso. Deus estava me mostrando algo muito mais profundo do que isso que eu imaginava e pensava. Que sempre eu tinha sonhos com uma loja igual essa. E aí, então o tempo passou e eu, com o coração então endurecido para essa chamada diretamente, né? Eu tinha assim um momento que eu vinha na igreja, nas orações, eu participava dos cultos, do círculo de oração, da escola bíblica dominical. Eu tinha um dia da semana que eu fechava então nosso comércio para fazer visita, né, com as irmãs que era desse departamento. Mas não era só isso que Deus queria de mim. Deus queria algo mais íntimo, né? E aí então tá. E aí passou, conheci uma pessoa que trabalhava no plano da economia, que era a menina do RH que fazia as contratações dos funcionários para as empresas. E através da minha tia eu conheci ela.
E a minha loja, então, eu estava falida. Literalmente falida. Para você ter uma noção, eu tinha 30 cheques devolvidos no meu nome. Eu trabalhei depois disso, trabalhei 2 anos mais o meu esposo, cerrado para a gente pagar essas contas, para a gente andar com a cabeça levantada diante da sociedade, e então cumprir com a pregação do evangelho que o Senhor já tinha falado há muitos anos, né? Então aí Deus me levou para trabalhar no Esquinão da Avenida. Lá eu trabalhei 3 anos, lá Deus fez muitas maravilhas através da minha vida, em mim também, né? Deus me abençoou grandemente naquele lugar, em todas as áreas da minha vida. E ali então eu comecei nesse processo todo que eu enfrentei, então eu comecei a amolecer o meu coração. E aí um dia eu vim na casa do Senhor, participei de um culto num sábado, e isso deve ter uns, não lembro muito certo, mas eu imagino que tem uns 18, 19 anos. E Deus usava o pastor e ele pregava uma mensagem lá em João, no capítulo 15, quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E aí, na mensagem, no texto sagrado, vai dizer que toda pessoa que ele não der frutos, ele deve ser cortado e lançado fora, e ele não presta para nada, a não ser para ser queimado. E essa palavra, ela penetrou no meu coração, e assim, o Espírito Santo nessa noite, ele me pegou. E eu comecei a chorar e eu não conseguia me controlar, porque aí fui me sentindo que aquela mensagem era para mim. E aí naquele dia, então, eu saí da igreja chorando, mas chorando de verdade mesmo. Saí da igreja chorando, cheguei em casa chorando. Cheguei em casa, sentei no banco do meu sofá, no braço do sofá, e falei para o Senhor naquela noite. Falei: Senhor, se realmente o Senhor precisa de mim na sua obra, eu quero usar as palavras que o profeta Isaías profetizou dizendo: Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Eis-me aqui, Senhor. Quando eu disse para Deus que eu fiz essa rendição ao Senhor naquela noite, Deus se agradou tanto, porque era já o que Ele estava esperando de mim, era essa rendição, né? E aí, naquele momento, quando eu abri o meu coração e eu falei com Deus, foi a mesma coisa de pegar um lenço e secar as lágrimas. E aí, daquele dia em diante, o Senhor veio trabalhando na minha vida. Aí, fui entendendo, né, o chamado de Deus, a gente vai amadurecendo. Deus continuou usando as pessoas, né, para falar comigo, que Ele tinha essa grande obra na minha vida. Aí na sede, então, eu ainda muito jovem, eu trabalhei como professor. Primeiro, trabalhei no círculo de oração com crianças na época, né? Isso deve ter lá uns 27, 28 anos. Depois fui trabalhar como professora do departamento infantil. Depois fui para a classe de discipulados de novos convertidos. E dali eu fui para uma classe de senhoras da minha idade, né? De jovens senhoras, que na época eu era bem mais jovem. E aí, então, ali nessa classe, eu fiquei ali trabalhando por em torno aí de 4 anos e meio. Somente o Evangelho de João que autentica essa identidade divina. Eu e o Demir, nós somos convidados, que eu sempre, daí eu fui envolvida, né, com discipulado, evangelização. Depois que eu entendi essa chamada e abri meu coração, Deus foi me pegando aos pouquinhos, sabe? Ele não me pegou de uma vez assim para não me dar aquele choque, né? Ele foi aos poucos, foi me... Então hoje, pela misericórdia de Deus, eu recebo os convites, eu prego nas igrejas, né? E aí um dia eu e o Demir, a gente foi convidado para ir numa casa. Infelizmente, chegamos naquela casa, deparamos com uma situação
de um jovem, né, numa vida bem complicada, envolvida com as coisas do mundo, né? E nessa noite Deus me deu assim uma autoridade muito grande, que é algo que eu ainda não tinha experimentado na minha vida. Deus me tomou de uma forma dentro daquela casa. E hoje, para a glória de Deus, aquele jovem foi liberto. E hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. E outros, né? Isso é um dos testemunhos que a gente tem para contar. Uma outra vez eu fui chamada no hospital ainda, quando era unidade mista, né? E aí chegamos lá para fazer umas visitas nos hospitais. Tinha um senhor que ele estava desenganado da medicina. E quando a pessoa que estava no quarto, que eu não conhecia ele, a pessoa que estava no quarto, depois que eu orei por eles, aí a pessoa falou para mim: esse senhor está aqui, não tem família, e ele está desenganado da medicina. E aí aquilo, eu me senti aquela compaixão dentro de mim. Quando eu ouvi a pessoa dizendo, ele não tem família, está desenganado, aquilo mexeu no meu coração. E aí nós fizemos uma oração por ele. Eu perguntei primeiro, claro, se ele queria, né? Ele disse que sim. Perguntei para ele se ele acreditava que Jesus poderia curar ele. Ele falou que sim. Falei, então eu vou orar pelo Senhor. E Jesus tem poder para te curar. Eu não posso fazer nada pelo Senhor. O que eu posso fazer é orar e crer que Jesus pode te curar. E aí coloquei minhas mãos sobre ele. Ele com a barriga bem, com os drenos, a barriga bem, né? Não sei certo o que ele tinha. E aí quando terminamos de orar, fui embora para minha casa. Quando passou uns minutos depois, a pessoa que estava no quarto com ele, a minha amiga, né, dos nossos amigos, irmãos, e aí eles me contaram que logo em seguida, tudo de sujeira que tinha dentro dele, que estava matando ele, foi expelido. E aí Deus limpou ele, curou ele. E no outro dia cedo, quando o médico passou, o médico perguntou para ele: o que aconteceu com você? Que hoje você não era mais para estar vivo. Aí ele contou, teve uma irmã aqui, e essa irmã orou por mim. Na hora que ela orou, eu já senti que Jesus estava me curando. Glória a Deus. Isso é para a glória de Deus, irmão Danilo. Então, assim, são muitas maravilhas, né? Em todo lugar tem alguém precisando, né? Tem. O campo é grande. E a palavra de Deus, ela fala, né? A seara é grande e poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. O pastor Nelson foi para Porto Velho para o culto dos 111 anos da igreja. Porque eu já sabia do chamado, mas não tinha uma direção por onde que eu ia começar. Aí quando o pastor Nelson chegou e contou que as pessoas que vieram naquela noite aceitar Jesus, que era tudo meninos de menores de idades, com seus corpos todos tatuados, né, todos cheios de marcas. E quando o pastor Nelson chegou e contou isso, o Espírito Santo falou para mim: é com essa gente que você vai trabalhar. E eu falei: meu Deus, como que vai ser isso? Quando eu vi, logo em seguida, dentro de mim, eu falei com Deus: meu Deus, dentro do templo, aqui, na Avenida São Paulo, 3040. Meu Deus, como que vai ser isso? O Senhor falou: eu vou direcionar tudo para você. A minha participação com as seguintes palavras: oh, aleluia! Dizendo ao Senhor poderoso que Ele abençoe o seu comércio, que Ele abençoe os seus funcionários, que Ele abençoe a sua casa. Saí da Coscar em 2017 e fui trabalhar
exatamente com esses meninos, com os menores infratores. Deus me levou a trabalhar com eles e com as mulheres já no presídio, aqui na casa de detenção em Cacoal, mas daí com a ala feminina. E ali Deus fez coisas maravilhosas. Conta uma coisinha de algum momento especial nesse trabalho com as crianças, com jovens, né, ou com as mulheres. Aconteceu alguma coisa lá que ficou marcante? Muitas coisas, mas uma das coisas que ficou marcante foi vendo eles aceitando a Jesus e dizendo: eu quero ser liberto, sair dessa vida. Isso aqui não dá futuro. E quando eu pregava a palavra, eu terminava as pregações, né, o culto, que a gente fazia um culto literalmente, fazia os convites e eles aceitaram a Jesus. Inclusive, hoje tem uns deles que estão nas nossas congregações, no setor aí na cidade, que foram libertos. E na ala feminina também aconteceu as mesmas coisas. Mulheres que foram libertas desse mundo, né? Das drogas, do tráfico. Jesus salvou e libertou elas, deu para elas famílias, deu emprego. Então, eu só glorifico a Deus por tudo isso. Só tem filho já? Eu não tenho filhos. Filhos, Deus não me concedeu esse privilégio de ser mãe do ventre, né? Mas nós temos muitos filhos espirituais. E isso preenche, né, o nosso coração de gozo, de alegria, e somos felizes. Eu não sou uma mulher frustrada por não ter sido mãe. Não. Eu compreendi o propósito de Deus. Porque se de repente hoje eu tivesse filhos, eu teria que estar trabalhando para dar uma faculdade, né, ajudando meu esposo a dar para eles uma profissão, porque essa cobrança vem do mundo, né? Então, como a gente não teve, então Deus trabalhou de uma forma toda especial nas nossas vidas. E eu não sou frustrado, meu marido também não, nós somos uma família, um casal abençoado, e somos felizes porque nós entendemos o propósito de Deus. Então, irmão Danilo, quando a gente entende o propósito de Deus, a vida fica suave, o fardo fica leve, né? Então, claro que a gente tem as nossas dificuldades, porque a gente está no mundo, né? E aqui no mundo Jesus deixou bem claro que a gente teria nossas aflições, né? Mas nós somos felizes, uma família abençoada por Deus, o Senhor mora dentro da nossa casa e nós somos satisfeitos com tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Em casa eu fico mais tranquila na segunda e na terça, né? Aí na terça-feira eu já começo uma rotina, porque aí eu faço um trabalho na rádio junto com a irmã Maria Aparecida e a irmã Sandra, na rádio IADEC Web, né? Que é o Desperta, Débora. Depois quem for ver o videozinho, acesse a rádio IADEC. IADEC Web de Cacoal, é uma bênção. Então, aí a gente tem essa programação, que daí ela tem o início na terça, né? E encerra na sexta-feira. E graças a Deus, Deus tem nos honrado nesse trabalho, é das 18 às 19 horas, né? E aí, então, aí já começo depois na quarta, umas visitas, né? Orações no templo. Aí no sábado de manhã, às vezes, temos as consagrações, na quinta de manhã. E aí no sábado, sempre eu estou lá, né, junto com o irmão Valdemar, pregando a palavra de Deus. Também eu faço um trabalho na Feira Livre. Na quarta-feira, tem uns 3 meses que eu estou meio parada, porque aí o Demir que me ajuda, né? A montar o som e tudo. E aí o trabalho dele foi aumentando, então ele não está conseguindo mais me ajudar. Mas eu estou crendo que Deus vai levantar uma equipe valente para me ajudar nessa missão também, ali nas quarta-feiras. E ali também eu tive muitas experiências. Foi ali que eu comecei esse trabalho de ficar exposta.
Porque uma coisa é você pregar dentro da igreja, outra coisa é você pregar no ar livre, é totalmente diferente, né? Então, Pessoas olham. isso. Mas aí quando foi no final do ano de 2024 para 2025, né? Bem no finalzinho do ano, a gente estava lá na feira e Deus, assim, tem dia que parece que é diferente, né? O Espírito Santo, ele trabalha diferente nas nossas vidas. E aí quando foi nesse dia, Deus me deu assim uma palavra com muita autoridade e eu preguei com muita graça mesmo. Eu falei, olha, é Deus, não tem explicação, é Deus. E aí quando nós terminamos, nós estava desamontando o som, chegou um senhor bem vestido, né? E ele não se conteve, ele veio emocionado e me abraçou meu esposo, abraçou outro irmão que estava ali e falou, que presença maravilhosa foi essa nessa feira hoje. Que presente que eu ganhei de ter vindo na feira hoje. E ali então a gente conversou com ele um pouquinho e quando ele saiu, ele tornou a me abraçar e disse para mim, irmã, Deus é contigo, vai nessa força. A gente se apaixona pela palavra, né? Se apaixona pelas vidas, porque nós sabemos que Jesus está voltando, né? E só tem um caminho que leva o homem ao céu, que é Jesus, né? Está em João capítulo 14, verso 6, né? Quando Jesus diz que ele é o caminho. Então você vai conhecendo a palavra e ela vai trabalhando na gente. E aí você vai vendo que você tem a necessidade e por obrigação, que o Senhor nos impôs essa obrigação, né? De nós ir pregar o evangelho a toda criatura. A senhora sofre algum preconceito por ser mulher e está pregando? Alguém já falou alguma coisa? Não? Olha, graças a Deus, até hoje eu não enfrentei essa dificuldade, não. Pelo contrário, quando as pessoas me veem ali, eu acho muito lindo como Deus trabalha, né? Quando as pessoas me veem, eu vejo as pessoas filmando, né? Publicando nas redes sociais. As pessoas dão uma olhadinha no retrovisor, se não vem fila de carro atrás, eles param em cima do quebra-mola, bem na minha frente, abaixam o vidro do carro, e fica ouvindo a palavra, aí eu chacoalho a cabeça, às vezes eu aceno com a mão, né, e cumprimento, e eu vejo que as pessoas ficam maravilhadas em ver Deus usando uma mulher para pregar o evangelho em praça pública. E a senhora está animada e não vai parar tão cedo, né? Só Jesus. Quem vai me parar hoje é só Jesus, irmão Danilo. E eu peço todos os dias para ele, Senhor, a palavra é sua, eu sou tua, a cidade é do Senhor, a terra é sua. Então, Senhor, me dá estratégias e manda a palavra no meu coração para que eu, com muita ousadia, como Paulo, né, o apóstolo Paulo falou, né, pregar a palavra de Deus com ousadia, não ter medo, né, não ter vergonha. Eu já tive vergonha, irmão Danilo. Logo que eu me casei, eu tinha 19 anos, quando nós mudamos para Cacoal. E eu fui trabalhar de cozinheira numa empresa aqui em Cacoal. E tem o saudoso pastor Heleno, que eu não sei se você conheceu ele. E eu ia de circular e voltava de circular. E lá no ponto, aquilo assim de gente... E eu vi o pastor Heleno sentado no banquinho e ele dizendo, glória a Deus, aleluia. Aí eu ouvi, eu pensava, esse homem, ele é doido. No meio desse monte de gente, esse homem dando glória a Deus e aleluia. E eu ficava, sabe, com isso na minha cabeça. Mas hoje eu entendo que ele era cheio do Espírito Santo. E aí hoje eu paro e eu fico olhando para dentro de mim e lembro dele, né?
E eu penso, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Só o Senhor quem faz essas coisas. É só Deus, irmão Danilo. Tem algum texto da Escritura que a senhora, quando a senhora prega, quando a senhora lê, assim, você fala, não, esse texto aqui eu gosto demais dele, porque ele quer dizer isso, quer dizer aquilo. Tem algum texto específico? Eu sou apaixonada pelos evangelhos, né, de Jesus, que é os 4 livros, né, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois eu sou apaixonada pelas cartas do apóstolo Paulo. Eu amo as palavras do apóstolo Paulo, a disposição, né, que ele teve, o amor que Paulo teve pelas pessoas. Então isso assim me encanta. Mas tem uma das palavras dele que está em Filipenses, no capítulo de número 1, se não me falha a memória, no versículo 4, quando ele disse, né, dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, por vocês ter sido cooperadores no Evangelho de Cristo e nessa obra que o Senhor confiou nas minhas mãos, traduzindo as palavras dele, né? Então esse texto me chama muita atenção. E esse texto enriquece a minha alma. Por quê, irmão Danilo? Porque enquanto eu estou indo, tem muitos que estão orando por mim, que estão abençoando minha vida, ali mesmo nas avenidas. Quantas orações eu já recebi de pessoas que eu estou ali pregando a palavra e as pessoas que eu não conheço vêm para perto de mim e ora por mim, pela minha casa, pela minha família. Então isso é muito gratificante. Então eu me lembro sempre dessas palavras, né, de Jesus que se entregou, né, voluntariamente. E é muitas maravilhas. E o apóstolo Paulo, né, que era um perseguidor de Cristo, do povo de Deus, e quando ele se converte, que ele teve um encontro com Jesus, que a vida dele foi transformada, né, mudou o cenário. E aí uma outra pessoa na Bíblia, né, que também eu me inspiro muito nela, também é o apóstolo Pedro. Pela coragem que o apóstolo Pedro tinha, né? Pedro, ele era valente, né? Mas ele era corajoso. Quando estava, né, Jesus com os discípulos no barco, e que estavam os discípulos, né, e Jesus andando sobre as águas. E aí Pedro, todo mundo ficaram atemorizados, né, com medo, e Pedro também teve medo, mas ele era ousado. A gente tem que ter ousadia para fazer esses trabalhos de evangelização e se doar para o Senhor. Isso é ousadia, a gente tem que ter essa ousadia. E aí Pedro, então, o apóstolo Pedro, ele olhou e falou, ai Jesus, se é o Senhor mesmo que está aí, então eu quero ir ao teu encontro. Aí Jesus falou para ele, vem Pedro, parece que eu vejo, né? Jesus falando, vem Pedro, então. E Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, ele não olhou para a circunstância, que ele estava andando sobre as águas. E ele estava andando como a gente pisa nesse solo, né? Mas aí quando ele tirou o olhar dele de Cristo, que ele olhou para as dificuldades, aí ele começou a naufragar, porque ele estava por cima das águas. Aí Jesus falou, Pedro, não temas, Pedro. E aí Jesus foi ao encontro dele, né? Então são muitas maravilhas, muitas coisas lindas que tem na Bíblia. E se a gente for para o Antigo Testamento, né? Meu Deus, sim. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. E Jesus está pronto para abraçar a todos. Ele não faz acepção. E ele veio para todos. Mas nem todos querem ele, mas ele se doou para todos, né? Aí quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, né, que nós vemos como Deus lutava as pelejas, né, do povo de Deus, principalmente, né, de Israel.
Olha, não tem como a gente ler esse livro. Quero mostrar para você a Bíblia Sagrada. Não tem como você mexer nesse livro e ele não mexer no seu coração. Porque aqui é o próprio Deus falando com você. Está aqui a irmã Fátima, que é a mensageira de hoje, de sempre. Ela está aqui me auxiliando, ajudando. Feliz demais porque eu me sinto realizada fazendo a obra de Deus. Eu me sinto realizada. Eu tive que abandonar a minha carreira profissional, mas nunca me bateu uma tristeza no meu coração e dizer, estou arrependida. Às vezes a gente fica triste com algumas coisas, né, ali naquele momento, porque somos de emoções, né, somos de carne. Mas dizer, você tem tristeza no seu coração por ter deixado a sua carreira? Não. Eu sou realizada porque Deus tem cuidado de nós. O tempo todo. O tempo todo. Como que você vislumbra o futuro aí? O que você deseja mais? Qual é o seu sonho hoje? Então, o meu sonho hoje é que Deus continue cuidando de mim, da minha família, né? Que Deus continue dando saúde pra gente e que o Senhor prepare aí, que eu e meu esposo estamos aí com um propósito no nosso coração de construir uma casa para a gente ter uma renda, né? Quando a gente ficar mais velho. Claro que nós vamos ter os direitos nos nossos benefícios, né? Mas uma rendinha a mais para a gente ter nosso final da vida. Aquela sensação de quando era jovem, o que nós pôde fazer na obra de Deus, nós fizemos. E ter com que a gente ser sustentado, sem ser pesado ao nosso próximo. Então, isso é o desejo do meu coração. E eu creio que Deus está realizando, porque Ele é todo-poderoso, né? Ele pode fazer isso. E enquanto eu tiver força, vou trabalhar na obra de Deus. E quando a gente não tiver mais força, esses dias eu fiz uma brincadeira com meu esposo, mas uma brincadeira séria. Eu não sei se levar a sério, né? Mas eu falei para ele, nós vamos ter que aprender a tocar uns instrumentos aí, porque quando nós ficar mais velhos, que nós não aguentar fazer mais nada, mas pelo menos nós vamos para a praça da cidade, leva nossos banquinhos, nossos instrumentos, e chega lá, nós vamos tocar uns louvores e nós vamos estar evangelizando do mesmo jeito. Eita, meu Deus. Né? Então, isso é. Então, até que Ele venha nos buscar, esse é o propósito do meu coração. E eu oro para o Senhor todos os dias. Eu peço, Senhor, me dá graça. E eu quero dizer para você, Deus não vai deixar faltar nada. Porque Ele é Pai, Ele cuida. Quando Ele chama, pode se lançar nos braços dEle. E descansar, porque Ele te carrega nos colos, Ele cuida, Ele é Deus de provisão, de milagres, Ele faz tudo o que nós precisamos. Olha, se eu soubesse que eu fosse viver o último minuto da minha vida, a mensagem que eu transmitiria ao mundo é que Jesus está voltando e que Ele quer te levar para o céu. Mas para isso você precisa de abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ele e receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que no final você tenha um descanso eterno com Cristo. Essa era a mensagem que eu transmitiria ao mundo no meu último minuto de vida.